Alô, alô, boa noite, a paz esteja convosco. Meu nome é Michel Vinagre, pastor presidente da Igreja Batista Alfa e Ômega. Estamos aqui hoje no dia 23/12. Regozije-se, porque você chegou aqui com muitas lutas, com muitas dificuldades, mas a boa mão do Senhor, ela te conduziu. Você só chegou aqui porque assim aprove a Deus pela sua rica misericórdia, não se esqueça disso. Quantas pessoas, sempre foi assim, mas quantas pessoas, né, não conseguiram cruzar. E outra coisa, né, passou março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, e o Senhor lhe sustentou, guardou a sua família. E aqueles que estão enlutados, as minhas mais sinceras condolências, né? Não temos muito o que falar. A Bíblia só nos orienta a chorar com os que choram. Amados irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa agenda. Nós estamos de férias, né? Alguns canais, como a Portal Ondas Cariocas e Ondas de Maricá e Folhas Cariocas. Né? Mas a programação segue a todo vapor. Então hoje eu estou aqui gravando a live, né? Sobre o livro de... Live não, o vídeo aqui para o YouTube, sobre o estudo sobre o livro de Filipenses. Sexta-feira estaremos aqui dando continuidade ao estudo de 1 Pedro, domingo as parábolas de Jesus. Domingo eu não gravei, peço perdão aos irmãos, né? E segunda-feira a gente vai dando continuidade assim para a glória de Deus. Só a terça que eu não vou repor, mas no portal Ondas de Maricá os programas estão sendo reprisados. Irmãos, convido vocês a irem nos nossos canais e Batista Alfa e Ômega, convidar pessoas para ouvir a palavra de Deus, né? No Batista Alfa e Ômega do Facebook, nós temos lá um link, né, do WhatsApp, qualquer um pode compartilhar, né? Muitas pessoas, olha, no nosso grupo de estudo já tem pessoas de Portugal, prefixo de Natal, Maranhão e Mato Grosso. Né? E agora acho que entrou no Ceará. Então é assim a palavra de Deus. Né? A gente pensa que é algo que não está acontecendo e o Senhor vai fazendo a obra. Então, pedir oração no final, né? Todos aqueles enfermos, pelos nossos estados, pela questão do emprego, né? Para que nós tenhamos pão à mesa, orar pelos doentes, pelos enfermos. Então, Filipenses 4:10, né? Vamos dar continuidade. Nós já estamos acabando. Filipenses vai acabar em 4:23, né? Paulo agradece os donativos recebidos. Por que eu preguei e comecei a ensinar? Né? Primeiro foi uma orientação de Deus no livro Filipenses. Eu comecei ele porque eu vi num período pandêmico, né? Que nós estávamos muito tristes, né? Aumentou notoriamente, né? O nível de pessoas com estresse, o nível de pessoas com depressão, com ansiedade, né? Os que já tinham algum tipo de distúrbios, né? Isso daí só aumentou, bipolaridade, né? Esquizofrenia e tantas outras coisas, né? Borderline, né? E todas as outras síndromes, né? De Burnout e várias, né? São muito, né? É só você ler ali o CID, né? Que é muito, muito amplo. Então, Deus, pela sua misericórdia, mostrou ali, Filipenses, que para todos os teólogos, né? Não é uma revelação minha, não teria essa arrogância, nem essa inteligência, mas ele é conhecido como o livro da felicidade, que mostra Paulo encarcerado, né? E ele é um livro que fala sobre felicidade, fala sobre paz. Então, é um livro que foi para trazer, né, diante do caos, né? O grande contraste é o Paulo preso com paz, né? E às vezes a gente passa por tantas coisas diminutas diante das provações que nossos irmãos passamos e já queremos desistir, alguns blasfemam e não dão continuidade. Então agora Paulo agradece os donativos recebidos. É o que a Bíblia diz em Filipenses 4:10 em diante. Muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovaste o vosso cuidado a meu favor. Já tinhais cuidado antes,
mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Então, é uma igreja que Paulo exortou pouco, né? Se você olhar as igrejas de Gálatas, né? A igreja de Coríntios, então, é uma igreja com o apóstolo Paulo foi muito duro, né? Com rupturas muito duras. Romanos também, Paulo tem uma viés atravessadora, né? Outras sempre há exortação, mas é uma igreja que ela, como disse no começo do estudo, tinha uma área riquíssima, né? Beirando ali o oceano, ou seja, tinha muitos visitantes, é uma cidade geograficamente importante. A geografia mudou muito hoje atualmente, né? Então, os mares sempre foram lugar de cidades mais desenvolvidas, né, antigamente. Era uma tendência, né? Principalmente onde tinha porto, porque tanto o escambo, né? Tanto a pirataria, que hoje a gente pensa que é associada, mas sempre existiu como crime capital, muitas das vezes, a maioria das sociedades punindo de morte, né? Que era tirar a riqueza ou não tributar as riquezas da maneira que eram, toda essa evasão era por meio dos navios, né? As grandes cruzadas depois, as grandes invasões foram sempre por navio. Até hoje a Inglaterra é conhecida por ter uma frota naval muito forte, né? E foi realmente durante muito tempo a maior esquadra dos mares, né? E é ainda muito forte. Então realmente o mar é até hoje o comércio internacional na sua maioria ainda é feito, né? Tanto é que os portos, né, trazem muito mais coisas que os aeroportos. Os trens geralmente são para mercados internos, né, tirando a Europa, que tem uma ligação, ou outros países. Então, Paulo estava ali numa cidade rica, confiante e que, por incrível que pareça, que a gente associa muito à riqueza, né? E a gente faz algumas associações erradas. Ser pobre é ser bênção, ser rico. Não, Deus é Deus dos pobres e dos ricos. O que acontece realmente é que muitas das vezes, quando as pessoas têm tudo, elas tendem a esquecer de Deus, a natureza humana. E muitas das vezes, quando as pessoas estão passando muita dificuldade, ela tenta, né, essa volta a Deus. Isso são tendências, mas Deus ele ama todos, os ricos, os pobres, né? Não há diferença para com Deus, né? E essa é a modática de Deus, né? Não há preconceito em Cristo, negro, branco, etc. Então Paulo está nessa igreja, uma igreja muito obediente, né? Uma igreja que nós concluímos através do nosso estudo que teve algumas pequenas exortações, mas uma igreja sofrida também, mesmo sendo uma igreja, porque por mais que ela estivesse no lugar rico, ela era igreja, e se permanecer como igreja. Muitas das vezes nós vemos muitos escândalos hoje, é porque a pessoa não quer se permanecer como cristão. E quando você quer pagar o preço de servir a Jesus da maneira que tem que ser feita, as perseguições vêm, as discriminações vêm, e não era diferente com os nossos irmãos. Então, Paulo começa falando, né? Agradece os donativos recebidos. Olha que coisa interessante. Muito me regozijo. O ato de se regozijar é uma palavra hoje. Felizmente a língua portuguesa é fantástica, mas tem empobrecido, né? A norma culta da língua tem fugido muito. E muitas das vezes é uma língua que tem sua origem, o étimo de algumas palavras do latim, do sânscrito, é, de outras nacionalidades, né, civilizações. Então o português ele carrega muita coisa. Então o regozijar, hoje ninguém vai falar estou me regozijando, nós ficamos alegres, né? Agora é uma volta, né? Ou seja, eu voltar ao gozo, regozijo, né? Voltar ao gozo. Então é uma ordem, né? De você sempre estar voltando à premissa da felicidade. Só que esta felicidade, né? Ela não é sobre os princípios materiais que nós temos. Abrindo o adendo que é muito, mas é muito deselegante ter falta, é muito deselegante não, né? As palavras até impróprias. É muito chato estar com as contas atrasadas, é muito chato não conseguir objetivos. A gente não está aqui passando por mão disso, né? Somente nós somos pais, queremos dar o melhor para os nossos filhos. E todo pai, né? Decentes pais, quando vê já tem tão pouco, vai dando o melhor para seus filhos. A nossa luta é muito grande, na sociedade pobre, um momento difícil no mundo. Mas
o motivo do gozo, né, ele tem que ser fora da questão material. Nós temos que conseguir, e este é um exercício, né? Abacuque chega a falar, Abacuque 3, 17 em diante, ali um pouquinho antes, né? E 17, que ainda que a videira não floresça, não haja fruto na vide, ele vai falando muita falte, né? A vaca no pasto, todavia ele se regozijará no Senhor. Em Cristo nós temos que aprender a ter prazer nas pequenas coisas. Porque será que nós temos que perder, né, um filho, uma família, um amigo para dar valor que isto que importa? Então Paulo fala, muito me regozijo, ou seja, ele dá, né, um tom de um diferencial, ou seja, era algo acima de um momento de, de uma simples momento feliz, que é muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovaste o vosso cuidado a meu favor. Então, as relações interpessoais, né, elas têm que ser feitas de sutileza. A gente sabe que cada um tem uma maneira, uns são mais brincalhões, outros são fechados, mas a vida tem que sorrir mais para a gente. Nós temos que sorrir mais para a vida, agradecermos, valorizar as pessoas que estão do nosso lado. Às vezes a gente, principalmente isso na relação marido-mulher, né, às vezes mesmo brincando, a gente faz tanto elogios, que atriz bonita no filme, que homem bonito. E a gente às vezes olha, passa um ano sem tecer um elogio à nossa esposa, talvez também sem renovar, sem receber, né? As verdadeiras guerras que elas travam ao nosso lado, né? Falta recursos, às vezes falta uma boa roupa, mas estão sempre ali, né? Investindo na nossa felicidade, da família. Então as relações interpessoais têm que ser relações de reconhecimento. Se você se predispor a ver defeito nas pessoas, realmente você vai ter uma vida miserável, porque tem muito. Eu sempre brinco, se quiser ver defeito em mim, eu te conto mais 10. Mas as pessoas têm coisas boas. E o nosso exercício tem que ser potencializar o que as pessoas têm de melhor. Porque se nós queremos olhar só para o defeito, a vida não anda. Então tem pessoas extremamente pobres por dentro, ainda que tenha doutorado na prateleira. Tem pessoas completamente falidas como ser humano, porque ela não consegue mais se relacionar sem uma visão do outro num patamar que não seja aquele que ela idealizou. Então nós criamos clubes, né? Se a pessoa é polida, fala como nós, boa. Se não fala, é diferente. Ou o inverso, a pessoa gosta de algumas coisas, nós não gostamos, já excluímos. E Paulo vai falar, eu estou muito feliz, ou seja, olha como o apóstolo, né, ele encontrava felicidade nas coisas simples. E essa carta de Filipenses, ela nos leva-nos à reflexão de encontrar a felicidade nas coisas simples. Jogar um futebol, de jogar, sabe, um jogo com os filhos, um banco imobiliário, estar com a família agora no Natal, no Ano Novo. Muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovaste o vosso cuidado a meu favor. Reconhecimento. Quando você reconhece o outro fez para você, é algo que retorna para você. Ingratidão é muito ruim. Ser ingrato, não conseguir ver as coisas, olhar para a pessoa e, mas também não te pedi nada. É coisas que levam realmente a sua qualidade de vida. E isso que eu quero que você fique atento, isso faz mal para você. O ingrato faz mal a si mesmo, porque ele vai fechando portas, ele vai fechando oportunidades, e um dia não vai ter ninguém que faça, porque ninguém suporta. A ingratidão fere, e a gratidão traz frutos. Quer ser feliz? Né? Às vezes, faz a minha mulher feliz, faz a minha filha feliz. Ninguém vai fazer ninguém feliz. Mas uma coisa eu falo, se você quiser ser feliz, proporcione felicidade a quem está perto de você. Porque é um ciclo. Quantas pessoas, né? Brinco até com a minha esposa que teve uma experiência muito grande corporativa, trabalhou em vários lugares, vários postos de gasolina, né? Os melhores lugares que pagavam eram os mais tensos. Parece que a pessoa dá, mas quer tirar a saúde, né? E você não consegue. Você trabalha 2, 3 anos, você não consegue. Um lugar cheio de fofoca, cheio de felicidade, sabe? A gente tem que aprender a curtir realmente o trabalho, a família, o momento. E nós temos que investir em saúde emocional, porque isso é a verdadeira saúde, ter paz, sabe? Sermos gratos, agradecidos, né? Agradecidos e sermos gratos a quem nos proporcionou, ainda que seja a mínima coisa.
Muito me regozijo, eu estou lendo Filipenses 4:10. Muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovaste. Já tinhais cuidados antes, mas agora vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Então Paulo, ele fica feliz, mas ele também, nesse gesto, né, ele mostra, não, vocês já tinham cuidado antes, mas você não tinha oportunidade, né? Mas vocês estão mostrando isso, ou seja, as relações interpessoais são relações de trocas, de experiências, de favores, de reconhecimentos. Não existe pessoa que não depende de ninguém. É interessante o joguete de palavra, porque no primeiro momento eu só dependo de Deus, né? E você também. Mas essa dependência, ou seja, a dependência da vida, né? Você não está na mão de ninguém. Mas ao mesmo jeito, é impossível. Você precisa de alguém. O pão que você comeu, uma pessoa sabe manusear aquilo ali que você não saberia. Você depende do seu médico depende dos seus honorários. Você depende do cara que faz a luz. Parece filosofia barata, mas se você observar, a nossa geração está tão ruim que essas coisas pequenas só nem ouve. Ah, tá, 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 tá. E por isso que nós estamos distantes de sermos mais agradáveis, mais satisfeitos. E é por isso que as pessoas cada vez mais fazem dívidas, que elas têm que preencher a sua vazio existencial. Então, como ela não consegue se relacionar com o porteiro, com a pessoa que presta um serviço, com a sociedade, com ninguém no trabalho, ela vai substituir isso por uma bolsa da Prada de 10 mil. E aí, para ela pagar aquela bolsa da Prada, para ela se sentir superior e para preencher aquilo, ela trabalha um pouco mais. E quando ela trabalha um pouco mais, ela fica mais distante do marido, mais distante dos filhos. Então você vê que é um ciclo, né? Onde você vai e não tem volta, porque você nunca vai saciar a sede de felicidade em nenhum bem, ainda que seja maravilhoso alcançá-lo. Você vai ser feliz cuidando dos princípios de Deus, cuidando dos seus familiares, cuidando das pessoas que Deus te deu à tua volta e sendo fiel a Deus. Então, aprenda a ter gozo nas primeiras coisas. Esse é o ensinamento de hoje. Seja grato e agradeça a vida, agradeça as pessoas, porque até as pessoas más têm um propósito que passou na nossa vida. Aprendemos com ela alguma coisa, né? Desde como não fazer. Então, agradeça a Deus por todas as coisas, as experiências ruins, creia que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus e agradeça ao Senhor, amém? Sejamos gratos e, resumindo este versículo de hoje, Paulo diz, muito me regozijo, muito é o motivo de eu voltar a me regozijar, esse étimo da pá, regozijo, eu volto a meu gozo, por quê? Porque vocês lembraram-se de mim. Que nós tenhamos prazer nas pequenas coisas, que não são pequenas, e que nós tenhamos metas de sermos pessoas melhores para tentar influenciar e fazer um mundo melhor. Que Deus te abençoe. Amanhã eu vou estar gravando uma mensagem de Natal, colocando nas mídias sociais. Bendito Deus, eterno Pai, muito obrigado por essa palavra. Abençoa-nos com todas as sortes de bênçãos espirituais. Visita cada vida com a sua graça, seu poder, em nome de Jesus. Tá, Pai? Visita as pessoas que estão enfermas, doentes. Toma, Senhor, o Zé Coragem, que está doente. Toma a sua esposa do Paulino. Toma a irmã Jaciara. Toma minha irmã, Senhor. Toma outras pessoas do grupo que ainda não colocaram, mas a gente sabe, né, de fora que não estão bem. Toma aqueles que perderam um familiar, que estão tristes. Toma, Senhor, a família do Jarim, da Sandra, que perdeu o Pedro, Senhor. Um jovem com 20 e poucos anos por coronavírus, Senhor. Que dor dessa família. Console o coração. Visita seus pais, Jamin, Simone. Que a bênção de Deus venha estar sobre ele. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Que a paz esteja convosco.